Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre 6 práticas que, se a gente aplicar diariamente, nós vamos fazer mudanças significativas na nossa vida. A primeira dela é: se for para criticar, se cale. As pessoas têm por hábito falar de estou apenas fazendo uma crítica construtiva. Na verdade, a crítica ela acaba não construindo nada. Isso não quer dizer que você não pode dar uma ideia ou uma sugestão a uma pessoa quando ela está fazendo algo que você, na sua visão, poderia ser melhor. Mas vamos trocar as palavras, vamos parar de criticar. Muitas vezes a gente está se preocupando muito com os outros e esquecendo de olhar para dentro de nós mesmos. Segunda lei: se é para reclamar, dê uma sugestão. Sabe que aquela pessoa que está sempre reclamando de tudo, criticando tudo, nunca está satisfeita com nada? Geralmente essas pessoas elas não têm muita gente perto dela não, porque ninguém aguenta ficar, né? E às vezes a gente fica assim, se reclamando, se lamuriando, se lamentando. E isso é a gente focar no problema. Mas quando a gente foca numa solução, a gente acaba dando sugestão à pessoa e não só reclamando daquilo que ela está fazendo. Isso não quer dizer que você não tenha que confrontar a verdade. Eu percebo às vezes muitos pais que não querem chamar a atenção dos filhos e deixam eles fazerem o que eles querem. Mas aí você também está errado, porque você precisa confrontar a verdade e dizer à pessoa: olha, isso que você está fazendo não é o correto ou não é da forma correta. E você vai lá e dá uma sugestão. Não adianta fingir que aquilo não está acontecendo. Você também precisa ensinar, principalmente os seus filhos. Você precisa ensinar a eles o que é o correto. Ensinar a eles que aquela atitude que ele está tendo não vai produzir bons frutos. Mas isso não quer dizer reclamar. Já viu aquelas pessoas que ficam o tempo todo: isso aqui está sujo, deixa tudo espalhado, ninguém me ajuda, eu faço tudo sozinho nessa casa. Será que você já fez isso? Eu confesso que eu já fiz. E muitas vezes isso não vai produzir efeito nenhum. Mas quando você chama a pessoa, confronta ela com a verdade, explica para ela, ao invés de reclamar, você dá uma sugestão, a tendência é que isso produza bons frutos. A terceira lei é: se é para procurar culpados, busque uma solução. A gente já fez um vídeo falando sobre a autorresponsabilidade. Eu não sei se você já parou para analisar que toda vez que você acha que você não tem culpa, que a culpa é do outro, como é que você vai promover uma mudança dentro de você? Se toda vez você não conseguir se autoanalisar e achar que tudo o que acontece no mundo é por influência dos outros e que você não tem nenhuma responsabilidade nisso, como você vai mudar? Como você vai dar sugestões de coisas aprazíveis? Como você vai sugerir mudanças? Se sequer você olha para dentro de você e se responsabiliza pelos seus atos. Já parou para pensar que você é responsável pelos sentimentos que você tem das atitudes dos outros para com você? Se a gente viver refém do que os outros pensam e do que os outros fazem com a gente ou do que os outros falam para a gente nunca vai ser feliz. A gente vai ter sempre motivo para estar triste. Exatamente, para reclamar. Pense nisso. Quarta lei: se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Acabe com essa história de se vitimizar por tudo. Ó vida, ó céus, ó azar, isso só acontece comigo, como eu sofro. Você já parou para verificar que muitas vezes uma criança, ela percebe que os pais dão mais atenção a ela quando ela está doente? E ela acaba criando esse hábito de sempre se fazer doente para chamar a atenção dos pais. Será que você age dessa forma? Será que você conhece alguém que é assim? Está sempre se vitimizando? Sempre essa pessoa eu sofro muito, como eu sofro, nada para mim dá certo, tudo que acontece comigo é errado, porque eu nasci para sofrer. Pare com isso.
Deixe de se vitimizar. Está na hora de você adotar uma postura de vencedor. Você pode até falar, Ana, mas eu não me sinto assim. Mas muitas vezes as nossas palavras, elas vão cocriando coisas diferentes na nossa vida. Se você analisar, você está vivo, então você já é um vencedor. E por aí vai, tantas outras coisas. Pare de se vitimizar, pare de se lamentar, adote uma postura de vencedor. Eu costumo dizer que Deus não dá armas nas mãos de soldado caído. Se ponha de pé, tome uma postura, uma decisão de que você não vai mais se vitimizar, mas que você vai ser vencedor. Quinta lei: se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Se a gente parar para analisar, não existem erros, existe um processo de aprendizagem. Se você nunca errar, se você sempre acertar, como é que você vai aprender? Não se cobre demais. Muitas vezes a gente gosta de usar desculpas e ficar se auto-punindo, se auto-flagelando, dizendo, mas como eu errei, se eu tivesse aproveitado isso antes, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito diferente. E aí, para a gente se livrar dessa cobrança, a gente tem que pensar assim, não existem erros, existem resultados. Às vezes os resultados são bons, às vezes os resultados não foram tão bons assim, mas você aprendeu com eles. E a sexta lei é: não julgue as pessoas, e sim as atitudes e os comportamentos. Muitas vezes você não concorda com a forma como a pessoa te tratou, com a forma como a pessoa falou com você, mas não julgue ela. Olhe apenas o comportamento e diga, esse comportamento está errado. Quantas vezes você está no trânsito e a pessoa comete uma barbeiragem e você fica com raiva, você xinga, você quer revidar, você vai atrás e aquilo faz uma energia ruim dentro de você e você fica às vezes horas com aquela raiva dentro de você. Deixa isso para lá. Olhe para aquilo e diga, nossa, a pessoa nem está tão desatenta, olha que ela quase que causou um acidente. Analise só o comportamento, não julgue as pessoas, até porque você não foi constituído para ser juiz de ninguém. E lembre-se, da mesma medida que você julga, você será julgado. Pratique essas 6 leis e você vai ver resultados altamente positivos na sua vida. Pare de criticar, pare de reclamar, pare de se vitimizar. Pare de se culpar pelos erros. Aprenda a lidar com as pessoas, aprenda a lidar com você mesmo. Tome uma postura de vencedor e deixe de julgar as pessoas. Ouse ir além. Você é capaz.